Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Tudo começou ali. A vitória de Gideão sobre os inimigos de Israel foi consequência do Espírito de Deus o haver possuído, logo após ter sacrificado em obediência à palavra de Deus. E esse é o maior testemunho que uma pessoa alcança quando sacrifica toda a sua vida no altar: o Espírito Santo, pois com ele virão todas as outras conquistas. A minha prioridade foi fazer a fogueira em busca de algo glorioso, que é o Espírito Santo. E eu me entreguei completamente, pedindo para que Deus ele viesse primeiramente transformar o meu interior, mudar a minha vida de dentro para fora. Eu precisava primeiramente do Espírito Santo. Fogueira Santa, a entrega total de vida pelo Espírito sem medida. Procure uma Universal e saiba como participar. Daqui a pouquinho nós vamos direto ao altar do Templo de Salomão fazer uma oração. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar a você a história do Gilberto. Aliás, Bispo Adilson, que está aqui comigo, o Bispo Adilson conhece melhor pessoalmente, porque esteve diretamente envolvido na história do Gilberto. Bispo Adilson, quem é o Gilberto, para as pessoas entenderem o que elas vão assistir daqui a pouquinho quando nós colocarmos a história dele? O Gilberto é um daqueles casos que a pessoa chega na igreja possuída não por um demônio, mas por uma legião de demônios. Uma pessoa que esteve durante muitos anos servindo aos encostos, não simplesmente indo à casa de encostos, fazendo consultas, não. Ele servia diretamente aos encostos. E o testemunho dele, Bispo Renato, é a prova de que, por pior que esteja a situação de uma pessoa, e por mais envolvida que essa pessoa esteja com o mal, ainda que ela esteja vivendo sobre o altar de Baal, se ela obedecer à direção que vem do altar, então a vida dela muda. Como é que o senhor conheceu o Gilberto? Então, nós estivemos fazendo uma concentração na Catedral de Betim, e no momento em que começamos a reunião, nós chamamos à frente do altar as pessoas que estavam servindo os espíritos, envolvidas com os encostos. E vieram várias pessoas, dentre elas o Gilberto, e no momento em que a gente ministrou a libertação, então ele manifestou com a legião. E houve ali uma entrevista detalhada, que pode inclusive ser acompanhada na íntegra, esse vídeo viralizou na internet. Você pode entrar no Facebook do Bispo Macedo, e lá no topo da página está lá fixado toda esta entrevista com a entidade que manifestou no corpo do Gilberto, na íntegra. Nós não vamos poder mostrar aqui porque é muito tempo, mas o que você vai acompanhar da história do Gilberto aqui hoje é trechos desta manifestação com as entidades que ocupavam o corpo dele por praticamente toda a sua vida, e você vai ouvir com atenção o Gilberto descrever como era a vida dele. Você vai descobrir como é a vida de uma pessoa que está possuída por espíritos. Nem sempre é aparente, as pessoas não sabem, elas acham que o sofrimento é normal, que a pessoa sofre com isso, com aquilo, é da vida, é normal. Você vai ver como era a vida do Gilberto, o reflexo de ser possuído por entidades, por espíritos. E você vai ver a transformação, o que aconteceu com o Gilberto depois daquela manifestação, naquela sexta-feira na Catedral de Betim, quando o Bispo Adilson ministrou esta libertação. Então, preste bastante atenção agora, aumente o volume da sua televisão, evite distrair-se com o celular, com qualquer coisa. Vale a pena você acompanhar a transformação de vida do Gilberto, de um homem cheio de demônios para um homem cheio do Espírito Santo. Daqui a pouquinho a gente volta para orar por você. Eu vim buscar, e se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Gilberto Barbosa. Por 18 anos, serviu aos encostos. Sacrificava para os espíritos.
e fez um pacto com as entidades. Então, nesse local, nesse ambiente aqui que a gente está vendo, era onde eles recebem, era onde eu vinha fazer o meu sacrifício para eles. E tudo de melhor qualidade. E eu fiquei 18 anos nessa vida e não recebi nada. Só foi desgosto, só sofrimento. Eu sofri, eu gemia. O que o altar de Baal trouxe para mim foi desgosto. Primeiro, eu perdi o meu caráter, perdi todo aquele ser que eu era, aquela pessoa inocente que eu era. Eu perdi trabalho importantes, porque eu dependia do trabalho para poder sustentar a mim, né? Naquela época eu morava de aluguel. Vícios, né? Como cocaína, maconha, crack, eu tive vício das bebidas, entendeu? Eu era viciado em cachaça, em todos os tipos de bebida de dose. Eu tive vício, cigarro, eu fumei durante esse período de 12 anos. Eu já estava quase pensando em me suicidar, mas eu não tinha essa coragem de suicidar. Então eu decidi recorrer a uma pessoa que poderia me ajudar, que era uma outra força maior. E eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração a Deus. E falei com ele que eu não tinha força eu era tão insignificante que eu não tinha força de tirar nem a minha vida. Que eu queria largar a droga, não tinha força. Eu queria largar a bebida, não tinha força. Eu queria largar o cigarro, eu não tinha força para largar. E aí, passaram uns 2 dias depois, eu estava assistindo a Record, rede de televisão, e eu ouvi um chamado, uma programação da Igreja Universal. E nesse chamado, aquilo me impactou, me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque ali havia um homem dizendo que tinha saída. E aquilo me deu força, me deu ânimo. Eu tomei uma decisão, eu vou chegar lá. Porque se isso é verdade, isso tem que acontecer comigo. E foi até então que eu cheguei à Igreja Universal. Eu consegui chegar até lá. Mas detalhe, para mim chegar até a Igreja Universal, teve luta, teve guerra. Porque eu tinha uma bicicleta, o pneu furou. E da onde eu morava, do bairro onde eu morava até chegar à igreja, era longe, uma distância longe, que a igreja era no centro da cidade. E o bairro era afastado. Naquele momento, eu voltei para casa e peguei umas moedas para pagar a lotação. E aquele dinheiro, eu não me lembro o que aconteceu, mas ele desapareceu do meu bolso. Eram umas moedas. Eu perdi aquele dinheiro. Então eu decidi, eu vou a pé. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira. Mas eu sentado ali, eu olhei para o altar. E no altar estava escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Eu olhei e falei assim, poxa, aqui tem um Senhor. E do lado do altar, ali, do lado assim, em frente ao altar, tinha uma cruz vazia. E eu já estava acostumado a ver a cruz cheia, né, com Cristo lá, né, pregado na cruz. E eu fiquei admirado, a cruz vazia. Então aquilo eu fiquei impactado. Falei assim, ué. E aí sim, começou a reunião de 7h30. O pastor chegou perto de mim, ele falou comigo, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou comigo assim, ô jovem, eu te vi aqui hoje? Eu falei com ele, não senhor, é a minha primeira vez que eu estou vindo aqui. Ele falou assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, posso. Eu falei, pode. Ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim, em o nome do Senhor Jesus, foi a única coisa que eu escutei. Em o nome do Senhor Jesus, eu apaguei. Foi aí eu tinha passado mal. Depois eu voltei a si. Foi que ele falou comigo assim, no final da reunião, se você quiser se ver livre desse mal que te acompanha, ele apontou o dedo para o nome do Senhor Jesus e falou assim, se alia com aquele ali, que só ele pode te livrar disso. Eu voltei para minha casa e naquela mesma sexta-feira, eu peguei um cigarro e fumei um cigarro. E retornei no domingo à casa de Deus, manifestei de novo. Aquela entidade, ela foi mandada embora, ela foi expulsa, mas voltei para casa, tornei a fumar de novo. Então, eu voltei na reunião de libertações mais uma vez e eu manifestava.
eu passei um sufoco, porque eu vivia dentro da igreja, eu participava das reuniões, eu era dizimista. Eu devolvi o dízimo. Devolvi o dízimo e o meu dízimo, ele era igual, a oferta era igual ao dízimo. Eu estava ali fiel, mas só que o meu fiel era só no dízimo, porque na prática mesmo da palavra eu não estava praticando. Eu deixei de orar, eu deixei de jejuar, eu não tinha força mais nem para orar, nem para jejuar, depois que eu comecei a praticar a pornografia. E foi aí que eu caí. E aí um dia eu abri o coração, quando eu cheguei numa reunião de sexta-feira, eu falei, ó, meu Deus, hoje é tudo ou nada, porque eu não quero mais sair daqui com esse mal na minha vida, não. Ou ele sai daqui, ou eu saio de uma vez por toda da presença do Senhor. Ou ele sai do meu corpo, da minha vida, ou eu saio da presença do Senhor. E nessa sexta-feira eu cheguei. Era o bispo Adilson. Ele foi fazer uma reunião na catedral lá da minha cidade, e a cidade de Betim, na catedral de Betim, e ele pegou e pediu, falou assim, vocês que já se envolveram com as entidades, mas não foi vocês que foi lá passar pano, limpar o centro, não. Mas vocês mesmo que trabalhou, que desenvolveu, vem aqui na frente. Eu me lembro como se fosse hoje, que tinha muita gente, então essas pessoas estavam impedindo eu de chegar na frente. Então eu fui por baixo. Eu passei por baixo dos braços das pessoas ali e fui. Eu me lembro que o bispo Adilson, ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim, ó, olha dentro dos meus olhos, e apontou o dedo para mim e falou comigo assim, o chefe da cabeça dele manifesta aí agora. Estão em quantos aí? 7.000. Então é uma legião, você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Eu só me lembro que eu acordei, aquele peso que eu estava carregando tinha saído de mim. Eu estava leve, eu estava feliz, eu estava sorrindo, o meu semblante mudou. E eu saí dali revoltado, eu desci revoltado e falei, eu nunca mais vou manifestar. Eu coloquei dentro de mim, você nunca mais vai tomar posse do meu corpo, nunca mais você vai, tomar posse da minha vida. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a fazer propósito com Deus, eu comecei a participar mais das reuniões. Eu ouvi falar da Fogueira Santa, porque eu já estava na igreja, eu já sabia da Fogueira Santa. Então eu falei, olha, só tem uma forma desses encostos, essas entidades não voltar mais no meu corpo. Porque eu já vinha participando das reuniões de quarta-feira, né, na busca do Espírito Santo, e o bispo sempre falava, você tem que receber o Espírito Santo, porque liberto é aquele que tem o Espírito Santo. Então eu coloquei toda a minha força na Fogueira Santa de Israel. E eu peguei tudo o que eu tinha, material, tudo, e peguei a minha vida. Porque Deus, eu sei, pelo meu entendimento que eu gostei dele, Ele não quer dinheiro. Ele quer a minha vida, era a minha vida que Ele me pedia. Só que eu não queria abrir mão no início da minha vida. Eu queria ainda ficar no prazer. Mas era decidido, era vida ou morte. Ou eu me entrego para o Senhor dos Senhores, ou eu vou ter que servir o diabo, eu vou ter que servir a Baal há muitos anos, pro resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Então eu fui para a Fogueira Santa, eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha eu vendi tudo. Tudo. Eu subi ao altar e entreguei. Depois de eu ter descido do altar, naquele dia, eu lembro que eu desci diferente, porque eu desci mais forte. Só que eu não desci batizado com o Espírito Santo, não. Eu entreguei a minha vida ali. Quando eu cheguei em casa, nós fomos orar. Eu tinha perguntado a Deus, depois que eu desci da Fogueira Santa, eu comecei a perguntar a Ele o que Ele queria de mim. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, me fala, o que eu não te entreguei ainda, por o Senhor não ter
me batizado, porque eu entreguei toda a minha vida, então tem algo que eu não te entreguei. E ele me disse, eu quero a sua mente. Eu quero a sua mente. E eu fiquei um período pensando, para que ele quer a minha mente? Por que ele quer a minha mente? Fiquei sem saber, sem entender. Eu cheguei, ajoelhei e falei, meu Deus, o Senhor pediu a minha mente. O Senhor pediu o meu intelecto. Então ele eu te entrego. Eu entrego todos os meus pensamentos. Eu te entrego tudo o que eu tenho. Tudo o que eu quero ser, o que eu sou hoje, o que eu quero ser, o que eu pretendo ser lá na frente, meu Pai. Eu entrego tudo em tuas mãos. Tudo. Toma o meu intelecto. Seja o governador da minha mente. Naquela hora, aquilo foi glorioso. Foi glorioso porque eu senti paz. Veio uma paz dentro de mim, uma paz interior, uma paz, ela inexplicável. Ela é tão inexplicável que eu comecei a adorá-lo, eu comecei a buscá-lo com mais fervor. Ali eu não senti nada. Eu não senti nada, porque naquele momento a única certeza que veio no meu intelecto não foi no ouvido, como um dia uma entidade falou comigo, foi aqui, no intelecto. Ele falou assim, olha, acabou pro diabo, eu estou contigo. Eu peguei e falei, meu Deus, eu comecei a adorá-lo, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu comecei a buscá-lo com mais fervor e naquela noite eu não dormi. Eu não dormi porque eu queria falar de Jesus, eu queria falar para as pessoas o que me aconteceu. E no outro dia eu levantei, eu olhei para minha esposa e falei com ela assim, nossa, eu vou para a igreja que eu vou evangelizar. Ela falou, calma. Mas hoje não é nem dia de evangelização. Eu falei assim, não, vamos que eu tenho que evangelizar. Olha, ela notou a diferença em mim. Ela falou comigo assim, você está com um semblante diferente. Você está diferente. Eu falei assim, olha, Deus ele é comigo. Ela falou, por que você sabe que ele é com você? Eu falei assim, porque eu sou com ele. Essa é a certeza que eu tenho, porque agora eu sou com ele, sabe? É isso que eu sei. Então, foi glorioso, é magnífico. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem casado, né? Hoje tenho um bom relacionamento, um bom casamento, tenho uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, né? Sou batizado com o Espírito Santo, tenho uma boa família, né? Hoje eu me dou bem com os meus irmãos, me dou bem com a minha mãe. Todos os meus pedidos, eu não peço Deus nada, eu não peço carro, não peço moto, não peço bens materiais, eu não peço Ele loja, dinheiro, mansões, não. O que eu peço a Deus é espiritual, que Ele nunca deixe eu sair do altar. É isso que eu peço a Ele. Porque se eu pedir a Deus um carro, uma moto, se eu pedir a Ele uma casa, que eu pedir a Ele rios de dinheiro, ou que eu venha ter sucesso na vida financeiramente, eu vou estar limitado. Ele vai acrescentar paulatinamente. Não preciso de pedir a Ele, não. Por isso hoje eu estou aqui, para contar o meu testemunho. Bispo Adilson, é uma alegria, eu tenho certeza, para todos nós que estamos assistindo e muito mais para você que estava lá, que viu o antes e o depois do Gilberto. E a maior alegria foi agora, porque é óbvio que no dia em que aquele espírito, ou melhor, aquela legião foi mandada embora e nós vemos ali a pessoa bem, isso traz uma alegria, mas não se compara, eu acabei de ver o testemunho agora, não se compara à alegria de vê-lo cheio do Espírito Santo, porque existem pessoas que passam pela igreja e até na hora de ministrarmos a libertação, elas manifestam com demônios, mas quando elas saem da igreja, elas não dão todo o coração, toda a força, toda a alma, todo o entendimento, e por isso acabam tendo uma conduta que diz o oposto para o mal, porque na igreja a gente diz assim, sai, mas lá fora a pessoa diz assim, vem. E aí, nós não podemos nem Deus pode ir além da porta do coração da pessoa. Agora, quando a gente vê alguém que entendeu a necessidade de se entregar, essa frase que ele disse tem que ser ressaltada.
Por que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. Quer dizer, é justo. Quer dizer, quem determina se Deus é conosco somos nós. Nós é que determinamos isso. O Gilberto entendeu isso aqui, que a entrega total de vida nos dá o Espírito sem medida, como está escrito na palavra, no versículo de João, capítulo 3 e versículo 34. Deus não lhe dá o Espírito por medida. Use a sua inteligência diante desta palavra. Use a sua inteligência. Deus não lhe dá o Espírito por medida. Ou seja, quando Deus dá o Espírito dele para alguém, Ele não dá uma gota, Ele não dá uma parte, Ele não dá 10%, Ele dá o Espírito sem medida, totalmente. O Espírito Santo ou está com a pessoa ou não está com a pessoa. Não tem um pouquinho de Espírito Santo dentro de ninguém. Ou ela tem ou ela não tem. Logo, pense, raciocine. Se Deus não se dá por medida para ninguém, antes Ele se dá por completo. Ele derramou a última gota de sangue na cruz. Quando Ele derrama o Espírito é para transbordar, é para fluir rios de águas vivas das pessoas. Ele dá tanto que a pessoa tem que dar para outros, ela não consegue guardar para ela. Você acha que Deus vai aceitar 99% de você? O Gilberto entendeu isso. O que libertou o Gilberto não foi aquela oração no altar que ele recebeu, que expulsou aquela legião de demônios dele, foi o início. Mas ele só foi liberto de verdade quando ele entendeu. Quando ele orou e perguntou para Deus: o que está faltando, meu Deus? O que o Senhor quer de mim? E ele entendeu. No seu entendimento, Deus falou com ele: eu quero a sua mente. Ou seja, eu quero o seu tudo, os seus pensamentos, o seu sentimento, a sua vida, toda a sua força. É como diz a palavra de Deus: amarás o Senhor teu Deus com todo o seu entendimento, toda a sua alma, todo o seu coração e com todas as suas forças. Menos que isso, Deus não aceita. Bispo Guaraci, muitas pessoas que estão com uma vida mais ou menos, uma vida incompleta, a vida dela nunca se completa, nunca chega. Quando tem uma coisa, falta outra. Quando alcança uma coisa, perde a outra. A vida nunca está completa, porque ela nunca completou a entrega da vida dela no altar. É verdade, e é possível. Sempre há quem pergunte para mim assim: ô bispo, o senhor que trabalha tanto com a parte de libertação, é possível, mesmo dentro da igreja, o diabo aparecer na vida de uma pessoa mais do que a Deus? É possível, claro que é. Quando quem procura o diabo, quem recorre o diabo para destruí-la, coloca no altar do diabo, coloca na relação com o inferno a força que ela não quer colocar no altar do seu Deus, a começar pela entrega de vida. Por exemplo, o bispo Adilson, vestido da autoridade que Deus lhe deu, tirou o diabo do corpo do Gilberto, porque o Gilberto não tinha como fazê-lo, já que ele estava inconsciente e manifestado. Só que depois que ele voltou à sua consciência, aqueles demônios todos que o bispo Adilson expulsou dele, eles foram e voltaram como voltam. Só que agora, quem tirou o diabo da vida dele foi ele com a sua entrega. E é isso que as pessoas têm que entender. A minha autoridade me dá condições de expulsar um demônio do seu corpo, mas da sua vida, quem tira é você quando, voltando à consciência, decide se entregar por inteiro no altar, a começar pela decisão de não ser mais dono da sua própria vida, de não conduzir a sua fé do jeito que você quer, e sim como ele quer. Quando a ficha caiu para o Gilberto, quando aquela fé religiosa apreendida em outro lugar foi tirada dele, ele renunciou a ela, a vida dele mudou. E é isso que as pessoas que estão nos assistindo, o bispo Renato, têm que entender. Elas têm que abrir mão dessa fé religiosa que não funciona para mudar de vida. Essa fé que fica no conceito de que se Deus me libertar, se Deus me livrar, eu vou me apegar, eu vou me entregar. Não, ele vai te libertar, ele vai mostrar a porta de saída definitivamente para o mal,
quando você se entregar, o primeiro passo, a primeira iniciativa tem que partir de você, porque é você, sou eu, que precisamos desesperadamente de Deus, e não ele de nós. Quando o Gilberto entendeu isso, ele arrancou o diabo da vida dele e se preparou para o Espírito Santo. E é o que vai acontecer com aqueles que estão nos assistindo. Se a entrega deles for de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, se for inteira. O que não pode é quem te quer mal, colocar na relação com o diabo para te destruir, a força que você não quer colocar na sua relação com Deus. Exatamente. Então, entrega total de vida resulta no Espírito sem medida na sua vida. É isso que vai acontecer quando você subir o altar na fogueira santa. É o que tem que acontecer. Se não acontecer, se você não subir com toda a sua vida ali representada na sua entrega, no seu sacrifício, na sua oração, na sua dedicação que você está fazendo até o dia que você vai subir o altar, é melhor que você não faça nada para você não se frustrar, para você não se enganar. Tá bom? Vamos agora à oração. Bispo Guaraci, por favor, comece a oração aí de Porto Alegre. Bispo Adilson vai concluir aqui do Templo de Salomão. E você que nos assiste, onde você estiver nos ouvindo, faça agora a sua oração de concordância junto conosco. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, por essa multidão de Gilbertos espalhados pelo mundo inteiro, assistindo e ouvindo agora esta programação, e com absoluta certeza até já se sentindo mal. Eu vou fazer aqui, meu Deus, eu vou determinar aqui o início desta mudança. Porque se esta criatura não tiver com a sua sanidade, com a sua consciência em dia, ela não vai conseguir raciocinar a fé que a leva a se entregar no altar por inteiro. Então agora, eu levanto as minhas mãos daqui, eu estendo as minhas mãos na direção da câmera, estendendo na direção daqueles que estão me assistindo como Gilberto, carregados. Pois eu sei que tem uma multidão de gente agora entulhada de demônios, infestada de castas inteiras de espíritos malignos, e que desde a hora em que o Gilberto começou a contar a sua história, elas já começaram a se sentir mal. Eu tenho certeza que há até quem já esteja manifestado, e é por isso que agora mesmo eu dou a todos os espíritos malignos que estão no corpo delas, na mente dela, esse midianita, esse amalequita, esse povo do Oriente espiritual, que aproveitando o vácuo, o vazio que não estava ocupado por ninguém mais forte do que eles, entrou na vida dela para fazer da vida dela um inferno. Sai daí agora, bate em retirada daí agora, solta este corpo, solta esta mente, abandona esta matéria, legiões do inferno, castas de Satã, em o nome de Jesus, sai, para não voltar nunca mais a este corpo, a esta mente, a esta alma. Meu Deus, quando Gilberto, naquele dia lá em Betim, subiu ao altar, ele subiu para receber, ainda que inconscientemente, ele veio à igreja para receber, e ele se beneficiou do poder do teu Espírito e da autoridade do teu nome, e saiu bem. Mas no dia em que ele subiu o mesmo altar, não para receber, mas para se doar, para se entregar por completo, porque foi iluminado pelo teu Espírito, teve um entendimento aberto, então, meu Pai, aí ele recebeu o que homem nenhum poderia lhe dar. Ele recebeu o teu Espírito, o mesmo Espírito que está sobre nós. E é isso que nós queremos que aconteça. Esse é o principal objetivo, meu Pai, dessa fogueira santa. E o Senhor sabe que haja essa troca de espírito. Então suscita valentes, levanta, meu Pai, pessoas que venham para o altar definidas, decididas, com ânimo resoluto, para que o testemunho do Gilberto se multiplique por milhares e por milhões. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E você está abençoado aí agora. E nós renovamos o desafio para você
que talvez como Gilberto, por toda a sua vida serviu os espíritos, você está aí, você está cansado de servir, fazer tudo o que eles pedem para você e receber só desgraça e sofrimento em troca. Se você quer mudança total de vida, então você vai trocar de altar. Você vai buscar o Deus deste altar. O Deus deste altar vai manifestar na sua vida como se manifestou na vida do Gilberto. Procure uma Universal ainda nesta terça-feira ou nesta quarta-feira, e no dia 10 de julho, esta sexta-feira, será o dia do desafio em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, junte tudo que você tem de problemas e leve com você até a Igreja Universal. E lá você só vai sair livre desses problemas, desses fardos. Aí em Porto Alegre, Bispo Guaraci, o endereço para as pessoas, por favor. Avenida Júlio de Castilhos, 607, Centro Histórico de Porto Alegre. E em todas as Universal, aqui no Templo de Salomão, sempre nos horários das 10 da manhã, 3 da tarde e 8 horas da noite. Nesta terça-feira, inclusive, com o corredor dos 70 homens de Deus, a corrente de fé para a cura divina. Deus abençoe a sua vida e até a próxima, até amanhã, com mais uma oração de fé rumo ao vale dos revoltados. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço fogo da fé no meu coração. Lança fogo, Senhor, faz arder esse cântaro. Estou indo pra guerra, sinto uma grande revolta. Trago uma dor no peito, a mesma dor do Senhor. Contra a situação, lanço fogo da fé no meu coração. Procuro valentes que queiram lutar. Creia em minha palavra, ela é a tua espada, jamais falhará.